Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e algumas coisas, por exemplo, eu acho que os ateus não compreendem. Talvez não, isso é até um exagero meu aqui, dizer que talvez não compreendam, porque muitos ateus que eu conheço, principalmente os ateus youtubianos, já foram em algum momento religiosos. Então, ou seja, eles têm ideia, compreendem o, o sentimento que os religiosos têm com relação à figura de Jesus, por exemplo, no caso dos cristãos. Por quê? O cristão de verdade, aquele cristão de verdade que eu digo, já vou esclarecer porque eu sempre digo que não acredito que exista algum cristão e se ele existe eu não conheço. Aquele cristão aos moldes de Jesus. Então, ou seja, o cristão, aquele que frequenta os templos, que participa de todas as campanhas, de tudo que você imaginar que a igreja elabora, cria, inventa, aquele cristão participa. Esse cristão, ele está pouco se lixando para Jesus histórico. Pouco se lixando. Jesus histórico não faz nenhuma diferença para um cristão religioso, aquele cristão bancário que frequenta o templo. Jesus histórico não significa nada, nada para ele. Pode significar para mim, para outra pessoa que talvez estude ou leia um pouco mais, que tenta ou que fica travando algumas batalhas nas redes sociais ou coisa parecida, mas para essas pessoas, por exemplo, e se elas são milhões e milhões e milhões, centenas de milhões no mundo inteiro, pessoas única e exclusivamente que estão frequentando os templos, participando de todas essas elaborações, elas estão pouco se lixando para um Jesus histórico. Para elas, o que existe é apenas um Jesus divino. Então a gente fica nesse debate, e eu estou falando, me incluindo nisso, né? Em um Jesus histórico, tentando, no meu caso, tentando mostrar para alguns céticos ou para algumas pessoas que existe uma plausibilidade de um Jesus histórico. Eu não estou preocupado se o cara que está debatendo aqui acredita no Jesus divino. Jesus divino, como eu disse, seria para mim e para outros religiosos. Você não tem obrigação nenhuma, não pode se sentir pressionado a acreditar em Jesus divino nenhum, entendeu? Você não precisa se sentir obrigado a isso. Então, ou seja, esses ateus que estão nas redes sociais, que são principalmente os ateus militantes, esses ateus, eles são aqueles que tentam negar não só um Jesus divino, mas também um histórico. Né? Então, os religiosos estão pouco se importando com Jesus romano, Jesus xamã, como estão dizendo, Jesus indiano, não importa, Jesus francês, Jesus inglês, Jesus brasileiro, eles estão pouco se importando com isso. A única coisa que importa para essas pessoas de fato é o Jesus divino. É a única coisa que importa. Eles não estão em busca de localizar um Jesus histórico e muito menos de reafirmar um Jesus histórico. Mas a gente que está nessa batalha e tal, lutando inclusive contra ateus, militantes, youtubianos, mirandistas e outras coisas assim, a gente está um pouco preocupado, mas os religiosos mesmo não têm essa preocupação. Não é a perda de sono deles noturna o Jesus histórico. Eles não se importam com isso. Então, eles provavelmente estão vivendo muito mais tranquilos. Eles estão pouco se importando com pesquisa, quem quer que seja, que esteja fazendo pesquisa, ou que esteja inventando pesquisa, ou, sei lá, tentando criar uma pesquisa. O desafio está feito, né? Ou seja, até 15 de janeiro eu mantenho o desafio que eu havia feito. E
se até o dia 15 de janeiro aparecer, e eu vou dizer para vocês que não vai aparecer, porque apesar de todo esse tempo que esse pessoal tem aí trabalhando com isso, eles não teriam condições. Eu não estaria estipulando um prazo sabendo que as pessoas não conseguiriam cumprir. Não é como se fosse uma meta, que o cara te dá uma meta porque ele sabe que você não vai cumprir aquela meta. Não é isso que eu estou fazendo. Eu só estou dizendo porque em algum momento, durante toda essa conversa, surgiu o papo de que existia, o artigo já estava pronto. Então, ou seja, surgiu a necessidade de ver esse artigo, né? Porque esse artigo, nós não estamos pedindo um artigo que o cara escreve aqui, ou na verdade o único artigo que tem realmente foi escrito por um ateu, o único artigo que tem sobre essa teoria foi escrito por um ateu, e ele foi rejeitado, né? Então, ou seja, se as pessoas têm coisas mais sólidas e mais plausíveis e que o artigo esteja pronto, é só apresentar para a gente saber se a academia vai aceitar, se vai rejeitar, se vai haver alguma plausibilidade para isso, alguma possibilidade disso, né? Que haja alguma correlação com todos os fatos que são propagados nas redes sociais. Então, fora isso, né, fora a minha preocupação com isso, os religiosos não estão preocupados, tá? Fiquem tranquilos, durmam tranquilos, porque os religiosos não estão preocupados com vocês. Quem está preocupado com vocês sou eu, alguns ateus e coisa assim. Eu, por exemplo, não tenho relevância nem importância nenhuma, né? Então, os religiosos estão um pouco se lixando para pesquisa de vocês ou para invencionice de vocês, a presepada de vocês, que aqui no meu canal eu posso dizer que vocês são inventores de coisas, são presepeiros. Presepeiros é o que vocês são. Então, eu aqui no meu canal posso falar, eu só não posso até escrever em outros canais aí, mas no meu eu posso falar, como eu já disse, aqui quem paga a internet sou eu, né? Então, ou seja, vocês de fato são presepeiros. Sabendo que vocês são presepeiros, é que nós, e eu particularmente, né, estou falando mais especificamente por mim, falei isso, e eu já estou pensando, inclusive, de aumentar mais esse valor. Não sei, estou pensando aqui em aumentar mais esse valor, para ver se isso mexe com alguma coisa de vocês, porque teve um cidadão que falou que era pouco, né, o que eu tinha oferecido antes, 1.000. Aí eu ofereci 1.200, aumentei para 1.200, depois para 1.500, a minha parte eu estou dizendo. Eu estou pensando seriamente em subir um pouco mais, porque eu estou gostando desse desafio. Não pelo fato de gostar de desafio, de perigo, mas pelo fato de saber quão presepeiros vocês são, e que vocês, além da retórica, né, além da retórica e do controle do gado ateu, infelizmente, né, para mim é lamentável saber que os ateus estão nesta condição de gado, na condição de gado, saindo como manadas de gados, entrando nos canais, e aí houve alguma coisa, aí houve algo que não lhe agrada, saem como manadas, como se fossem teleguiados. Isso é triste, é horrível isso, né? Eu sempre pensei que os ateus raciocinassem bem. Eu nunca achei que eles fossem mais inteligentes que a gente, que é religioso, por exemplo, porque eu sempre falei, vocês passam em concurso, a gente passa também. Vocês estão na academia, nós estamos também. Vocês tocam guitarra, a gente toca também. E por aí vai. São várias coisas, ou seja, não há nada que seja divergente, que tornem vocês, o que tornavam vocês um pouco mais inteligentes, e eu não estou falando de todos os ateus, estou falando apenas dos youtubianos mirandistas e teleguiados, que vocês, por exemplo,
não podem se sujeitar a isso. Vocês não podem se sujeitar ao não pensamento, à não reflexão. Isso não combina com ateu. Não combina com o ateu. O ateu tem que ser mais... Olha só, eu aqui, religioso, invocando e conclamando os ateus a uma reflexão. Principalmente os ateus youtubianos, tá? Então, ou seja, eu estou conclamando, estou solicitando que vocês se voltem à razão. Se voltem à razão. Vocês perderam a capacidade da razoabilidade. Vocês não estão sendo razoáveis e não estão pensando. Vocês não estão pensando, vocês estão sendo teleguiados pela voz de comando de uma outra pessoa. Como se fossem robôs, ou como se vocês fossem minions. Isso é triste. Não façam isso, libertem-se disso. Vocês ateus, eu, Caco Rocha, estou pedindo, vocês que são ateus das redes sociais, libertem-se de todas essas amarras, de todos esses, vocês estão enredados. Então vocês precisam se libertar, se livrar das amarras. Esse é o meu pedido para vocês. Vocês ateus, voltem à razão, se voltem para a razão, raciocinem, pensem, parem de ser teleguiados. É por isso que eu tenho dito, e não é de hoje, que esses ateus que estão hoje aqui são muito, mas muito piores do que os que tinham no passado. E eu estou te falando porque, como religioso, você tem uma tendência, e não é o meu objetivo ficar combatendo ateu ou não ateu. Tanto é que eu estou conclamando vocês a voltarem para o ponto da razão, onde vocês podem pensar, refletir e tomar decisões com base naquilo que vocês argumentaram, com base daquilo que vem na cabeça de vocês. Vocês possam analisar as coisas e depois tomar suas decisões, como sempre foi, como os ateus sempre foram. Vocês precisam ler mais. Os ateus youtubianos estão precisando ler. Vocês precisam ler ateus. Leiam pelo menos ateus. Leiam Zygmunt Bauman. Se vocês quiserem, eu mando o livro aqui do Zygmunt Bauman. Bota aí, me manda um livro do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que já faleceu, um sociólogo ateu, que sofreu, era polonês, ela já faleceu, né? E aí fugiu da Polônia, foi parar na Inglaterra, dava aula na universidade em Leeds, se eu não me engano. Tem outros ateus que vocês precisam ler para poder entender um pouco mais. Yuval Harari, se querem ler livros de história, vão ler Yuval Harari. Tem até o livro do Rodrigo Silva, que é muito bom para ateu, inclusive, O Ceticismo da Fé. É bom um ateu dar uma lida num livro desse. Tem vários outros. Vão ler Nietzsche, cara. Vão ler Kierkegaard, que é meu filósofo preferido. Porra, vão ler, cara. Vocês estão precisando de ler, parar de ficar engolindo tudo que os líderes estão mastigando aí. Vocês estão endeusando. Vocês sabem o que é endeusar uma pessoa? É exatamente o que vocês estão fazendo. Vocês estão transformando algumas pessoas aqui em deidades. Deidades é coisa de religioso, é coisa de minha, que sou hindu. Nós é que temos as deidades para adorar. Vocês não, cara. Vocês não adoram imagens, vocês não adoram ninguém. Vocês têm até pessoas que vocês exaltam e tal, mas vocês não são adoradores. Imagina um religioso pedindo para ateu parar de adorar personalidades. Tem uma banda, Living Column, uma banda só de crioulo, e eles têm uma música que fala sobre isso, culto à personalidade. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Eles já criticam, lá nos anos 80, criticando culto à personalidade. E vocês estão adorando personalidade. Eu não estou falando de celebridade, estou falando de personalidade. Adorando uma pessoa como se fosse Deus. Vocês estão agindo como religiosos fanáticos. Ateus agindo como religiosos fanáticos. Libertem-se disso. Caiam fora disso. Vão ler, cara.
Vão ler artigo acadêmico, vão ler livro, compra livro, cara, lê. Vai ler, vai ler. Para de ficar adorando personalidade, para de adorar esses caras, que esses caras não estão levando vocês a burrice. Essa é a verdade. É duro mais falar, mas essas personagens que são de destaque aqui nas redes sociais estão levando os ateus à burrice. E a pior coisa que tem é um ateu burro. Principalmente se você for militante, a pessoa, um ateu burro. Ateu não pode ser burro. Porque o ateu já fez um questionamento que é muito sério, que é a existência de Deus. O ateu já fez esse questionamento. Então, por si só, eu já acho que quando você faz questionamento, você acha que o religioso não questiona Deus. Ou você pensa que religioso é só meu amigo. Há momentos em que a coisa pega, que a gente raciocina, pensa e diz, pô, será que isso é verdade mesmo? Será que isso existe? São tantas problemáticas. Será que de fato existe um Deus mesmo? Ou você acha que alguém nunca teve essa crise de consciência? Você acha que alguém nunca teve essa crise de consciência? O fato é que outros fatores vão pesar mais e faz com que a gente continue mantendo aquela fé. Agora vocês estão mantendo fé em seres humanos, pessoas vivas que estão ditando as regras de vocês. E nós, né, estamos adorando, como vocês dizem, né, estamos adorando algo imaginário. Né? Então, ou seja, eu prefiro manter o meu algo imaginário aqui do que estar pensando e, sei lá, agindo como uma pessoa que faz as mesmas coisas que eu, que dorme, que acorda, que come, que defeca, que urina, que faz sexo, que trabalha, que mente, né, que se utiliza da vipralipsa, ou seja, vipralipsa, como eu gosto de usar a palavra em sânscrito, que significa tendência para enganar as pessoas. É isso. Nós somos todos seres humanos aqui, e esses ateus que vocês estão adorando agora como se fosse personalidade, como se fosse deuses, deidade, essas pessoas são iguaizinhas a você, talvez piores. Talvez alguns desses sejam piores, sabe por quê? Porque essas pessoas estão manipulando vocês. E vocês não estão raciocinando, não estão agindo como pessoas sensatas. E não é do ateu isso. Olha que eu conheço ateu, eu tenho 56 anos, meu amigo. Hoje é que dia 21, dia 20, sei lá que dia é hoje, dia 21, dia 24 de dezembro eu faço 56 anos. Então, é fato que eu conheço ateu desde a minha adolescência, desde os meus 14 anos, que eu lido com ateus. Ateus muito inteligentes, ateus puros, ateus que não se importam com a religião dos outros, estão um pouco se lixando, e ateus militantes, que as redes sociais, por exemplo, fez essa união de ateus militantes, que são, além de militantes, são fanáticos. Ateus fanáticos. Putz, grilo. Então, cara, voltem à razão, comecem a ler. Vocês estão precisando de ler. Parem de assistir tantos vídeos no YouTube e vão ler. Vão ler caras aí importantes, aí, ateus importantes. Ateus questionadores. Questionam Deus, a Bíblia, o Bhagavad Gita, Corão, tudo. Mas são ateus de peso, ateus de verdade, né, que não vão levar vocês a nenhum tipo de adoração ou culto. Vocês estão praticamente abrindo uma igreja aqui. Vai ser a Igreja Ateia Youtubiana dos Santos dos Últimos Dias. Vai ser essa igreja que vocês vão fundar aqui. Então é isso. Olha, voltem para a razoabilidade, pensem, raciocinem. Vocês são muito melhores do que isso. Obrigado.